de Barros, né? Pastor nosso aqui, um conferencista, que Deus abençoe e use poderosamente. Paz do Senhor, meus irmãos. Você está feliz, está alegre? Graças a Deus. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Minha gratidão ao nosso pastor Silas Malafaia, pastor Odilto, pastor Lucas, pastor Jean, os meus amigos pastores que estão aqui. Deus abençoe de maneira poderosa. É sempre um prazer estar aqui. Essa que é a minha casa, a minha igreja, o lugar que eu congrego, o lugar que eu amo, o lugar que eu fui consagrado a pastor. Eu comecei como obreiro, diácono, líder de jovens, pastor aqui. Então está na minha casa, é sempre uma honra. Estou aqui com a Thaís, Benjamin e Rubem. Pelo que eu vi ali, o Rubem dormiu, graças a Deus. E o Benjamin está ali também. Thaís, Benjamin e Rubem, amo vocês. Lucas capítulo 14, estamos juntos? Lucas capítulo 14, eu quero ler com você. Lucas 14, versículo 18. Lucas capítulo 14, versículo 18. Desculpe, versículo 16. 16, para a gente ficar mais completo aqui no texto. Lucas 14, 16 diz assim: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, eu preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: eu me casei e não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda há lugar. Diga para quem está do seu lado: ainda tem lugar na mesa. Você sabe que esse texto, ele aparentemente muito simples, né? É um texto que Jesus contou quando estava na mesa, na casa de um fariseu, e no meio dessa conversa extensa, Jesus começa a contar uma parábola, e ele diz, olha, ele vira para o fariseu e diz: um homem resolveu dar um banquete, e resolveu chamar muitas pessoas, e os seus amigos começaram a dar desculpas e dizer que não iam. Então o mensageiro volta para casa e diz: olha, Senhor, os teus amigos, eles não vêm. Então ele manda o mensageiro voltar e abrir a porta para todo tipo de gente entrar e sentar na mesa. Você precisa aprender 2 coisas aqui sobre um banquete nessa época. Primeiro, é que um banquete nessa época não era feito com facilidade. Na verdade, existia uma escassez de alimento, uma dificuldade muito grande na época em que Jesus contou isso aqui. Então, para se fazer um banquete nessa época, exigia um árduo trabalho e um alto preço. Segunda coisa que você precisa entender sobre um banquete é que um banquete nessa época tinha um convite duplo. O que é isso, pastor? Um primeiro convite para dizer que a festa vai acontecer e um segundo convite para dizer que a festa está pronta, é só entrar. Por isso que ele diz assim, ó: venham porque está tudo preparado, ou seja, é um segundo convite. Então, o primeiro convite para dizer que vai acontecer e o segundo convite para ratificar o primeiro. É como uma festa de casamento. Você manda um convite para alguém e fala assim, ó, tem que confirmar. O buffet é para 150 pessoas. Se não confirmar, não entra, tem que ter nome na porta. O princípio é o mesmo. Eles fazem uma festa e dão um convite, dizendo que vai acontecer. E o segundo convite, dizendo que está tudo pronto, é só entrar. Então, você vai perceber aqui que existem pessoas que estão dando desculpas, né? Alguns amigos que estão dando desculpas que não têm nenhum embasamento ou cabimento. O que o primeiro diz? Olha, não vou poder ir não, porque eu comprei um campo. E eu preciso ir lá ver. Irmão, quem é que compra um campo que não viu? Né? E ele diz que comprou e tem que ir ver. Se ele já comprou, por que ele não senta lá, come, participa do banquete, depois ele vai lá e vê o campo? Quando ele diz que precisa ver o campo que ele comprou, é a mesma coisa ele dizer que comprou uma casa pelo telefone. Comprei uma casa pelo telefone, não vi ainda, mas tem que ver a cor, o tamanho, aonde ela fica. Quando esse homem disse que precisa ver o campo, ele está dizendo que o seu campo é mais importante do que a presença do Senhor da casa. Aí ele vai para o segundo diz assim, não, eu comprei 5 juntas de boi e eu preciso experimentá-las. O princípio é o mesmo, não já comprou?
não é sua? Por que você não senta no banquete, fica aqui uns dias com a gente? É a mesma coisa ele dizer que comprou 5 carros pelo telefone, e agora eu preciso ir lá ver o preço, para ver a cor, o modelo, o ano, e ver se está funcionando. Quando esse homem diz que precisa ver os seus animais, ele está dizendo que os seus animais são mais importantes do que a presença do Senhor da casa. Ah, pastor, mas tem o último, ele falou que casou e não chamou o amigo? E qual é o amigo que está dando um banquete no mesmo dia que o outro amigo está casando? Não é? Ou tem um amigo que está casando em segredo? Então você vai perceber que as desculpas, elas não têm embasamento, elas não têm cabimento. Eles estão dando desculpas e estão preferindo estar em qualquer outro lugar, a não ser estar na mesa, na casa do Senhor. E o pior, eles não desprezam só a casa, porque quando eles dizem que não pode ir, eles também estão mandando um recado dizendo, olha, se ninguém vai, não tem festa. Se não tem festa, não tem mesa. Se não tem mesa, não tem comunhão. Ou seja, eles estão anunciando um fracasso, eles estão dizendo, olha, a tua festa não vai dar certo, a sua mesa vai ficar vazia. Mas isso não acontece. E por quê, pastor? Porque a porta da graça foi aberta. Entenda uma coisa aqui, a rejeição de alguém não tem poder de restringir ou desfazer o plano de salvação. O fato de alguém não querer entrar na festa não acaba com a festa. Entenda uma coisa, meu irmão, a mesa de Jesus nunca ficará vazia. Querendo os incrédulos ou não, os indiferentes ou não, os críticos ou não, Deus abriu a porta da graça, preparou uma mesa, pagou um preço e agora aqueles que não mereciam estão convidados a entrar e sentar na mesa com Ele. Onde estão os alcançados pela graça aqui? Aqueles que não eram para ter chegado, que não eram para estar aqui, mas porque alguém pagou um preço no teu lugar, há uma mesa preparada e um lugar preparado para você. Será que tem alguém para se alegrar? Porque a graça te alcançou e hoje você está na sala do Rei. Oh. Então escute, veja a diferença de atitude. Porque se o Senhor da casa foi insultado publicamente, a sua reação natural seria resolver ofensa com mais ofensa. Mas veja que não é isso que ele faz. Veja que a reação dele não é de vingança, é de graça. Perceba que diante da rejeição a porta não fechou, ela abriu. É lindo porque quando alguém é insultado, ele só recebe um insulto se ele quiser, não é? Aquilo que falaram de você que não é verdade, só se torna verdade se você aceitar aquilo como verdade. Veja que o dono da casa não jogou comida fora, não virou a mesa, não bateu boca, não mandou um mensageiro ir lá voltar e dizer assim, ó, vai lá e diz poucas e boas para ele. Não, ele está dizendo, vocês não querem? Ok, então tem quem queira. Os escolhidos não querem, então os rejeitados querem. Aqueles que são eleitos não querem, então os desprezados querem. Aqueles que serão primeiro da lista não entraram, então os últimos da lista agora são os primeiros. Aqueles que eram prováveis não quiseram vir, então os improváveis fiquem à vontade. Aqueles que eram aceitos não quiseram entrar, então quem não é aceito agora é. Onde estão os improváveis aqui? Os últimos da lista. Aqueles que estão dizendo, pastor, não era para eu estar aqui, a minha condenação era aquela cruz, eu tinha, pastor, é que ir para o inferno, mas porque a graça te alcançou, você chegou a esse lugar. Está dizendo, pastor, não era para eu estar aqui, porque eu sei que não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, mas a graça chegou para te mostrar que o que era migalha, agora é banquete. Tem um lugar na mesa preparado para você. Meu irmão, esse texto é extraordinário. Quem sabe você não está dizendo assim, pastor, e esses que foram convidados agora? Eles não podem pagar por esse alimento. Graças a Deus. Porque o fato de você se alimentar e não precisar pagar é misericórdia. E o fato de que já está tudo pago é graça. Porque entenda que não tem dinheiro no mundo, não tem influência, não tem conexões que possam reservar um lugar nessa mesa. Não tem nenhum título, não tem uma faculdade top, não tem um exército poderoso que possa comprar um lugar nesse banquete. Mas o sangue de Jesus, o Cordeiro que foi morto e abriu a porta, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, preparou o lugar para você. É por isso que eu gosto de Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia, entrai no santuário de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu e pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração puro, com inteireza de alma, entre com
com ousadia, porque aquele que fez a promessa, aquele que prometeu, que disse que faria, aquele que veio e pagou um preço é fiel para cumprir tudo aquilo que ele... Será que tem alguém com promessa aqui ainda? Aqueles que estão esperando a promessa dele, ele disse que faria, se prepare, há um tempo de bênção para a tua vida, há um tempo de promessa para você, ele veio e pagou o preço, e a porta está aberta para todo aquele que amar e receber o Senhor como o Senhor da sua vida. Há um lugar preparado para você. Eu acho lindo que quando eles estão assentados à mesa, e talvez esses novos convidados, esses que não mereciam, não é? Quem sabe eles estão entrando num ambiente que eles nunca entraram. Quando eu olho para esse texto, eu penso sobre isso. Quem sabe eles não estão perto de viver aquilo que eles nunca viveram, comendo no lugar que nunca comeram, entrando num ambiente que nunca comeram. Esses novos convidados, esses pobres, esses aleijados, esses coxos, eles vão descobrir uma coisa muito importante. E o que é, pastor? É que a mesa do reino te dá o que a mesa do mundo não pode te dar. Quem sabe você não entrou aqui hoje rejeitado por pessoas, mal visto por outros, mas eu preciso te dizer, aqui na sala do banquete o teu Pai Celestial está dizendo: nunca te deixarei, nem te desampararei, você é bem-vindo. Quem sabe você não entrou com conflitos, cheio de problemas, com depressões, com diversas síndromes, eu preciso te dizer, aqui na sala do banquete, você é aceito, seja bem-vindo. Quem sabe você não entrou aqui dizendo: pastor, eu recebi diagnósticos médicos, disseram que eu tenho uma doença incurável, você não te falaram ainda? Na sala do banquete, ela é poderosa para curar qualquer enfermidade. Ah, pastor, eu tenho causas na justiça, eu estou sendo injustiçado. Ah, na sala do banquete você vai descobrir que o Senhor da casa também é juiz de juízes e Senhor dos senhores, seja bem-vindo. Ah, pastor, é porque eu tenho problema com as trevas, eu estou sendo oprimido pelo mundo espiritual. Você precisa entender que o dono da casa nunca perdeu uma guerra, ele é general de batalha. Ah, pastor, eu entrei aqui, mas eu não merecia por aquelas coisas que eu fiz, pelos lugares que eu andei. Então você está no exato lugar onde Deus quer que você esteja, porque o dono da casa não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza tínhamos para que o admirássemos, era indigno, mais indigno dos homens, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Ei, a cura para a tua vida hoje na sala do banquete, a libertação para a tua alma. Você entrou no lugar onde o Rei dos Reis se manifesta. Ei, um lugar de cura, de libertação, de salvação para a tua vida. Tem alguém para levantar a mão e me ajudar a adorar a Ele aqui? Eu gosto de Lucas 18:9, irmão. Lucas 18:9, Jesus conta uma parábola, ele diz que 2 homens subiram ao templo. Escute isso aqui, por favor. Um fariseu e um publicano. O fariseu sobe e ele começa a fazer uma oração. Ele fica de pé e ele diz: louvado seja Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E ele diz: eu nem sou também como esse publicano. Dou o dízimo de tudo que eu tenho e jejuo 2 vezes por semana. Jesus disse que bem atrás dele estava o publicano, de cabeça baixa. Ele não ousava olhar para cima, mas de cabeça baixa ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então Jesus lança uma sentença e diz: esse publicano voltou para casa justificado, porque aqui na sala do reino, os humilhados são exaltados. Ele continua dizendo que as criancinhas, no mesmo texto, que as crianças vinham ter com Jesus. E aí quando eles chegavam perto, os discípulos queriam impedir, ele chama os discípulos e diz assim: não impeça, deixa que eles venham, porque deles é o reino de Deus. Pastor, o reino de Deus é das crianças porque as crianças não têm pecado? Não, é porque elas jogam limpo. Criança não esconde bem as suas imperfeições, criança é verdadeira. Meus filhos de vez em quando querem me dar uma volta. 4 anos de idade, irmão. Aí eu olho para eles: meu filho, quando você foi com a farinha, eu já estava comendo bolo. Jesus disse que quer receber o reino? Receba como um menino. Ou seja, receba com verdade.
Porque a nossa limitação humana ela é imperfeita, mas o dono da casa é perfeito. Ele está dizendo para você: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, tem alívio para a sua alma aqui. Você está no lugar de refúgio, você está na sala do rei, você está no lugar onde Deus se manifesta, você está na sombra do Onipotente, você entrou no Santo dos Santos, você está na mesa e nada pode tirar você daqui. As suas imperfeições não tiram você da mesa, os seus pecados não arrancam você da mesa, o seu passado não tira você da mesa, ei, a sua situação financeira não arranca você da mesa, o teu inimigo não tem poder de tirar você da mesa. Você está num ambiente onde Deus te colocou para mudar a tua história e salvar a sua vida. Esse é um ambiente onde Deus fala. Esse é um ambiente onde Deus está. Sabe, eu postei um vídeo há poucos dias sobre o filho pródigo. Como eu tenho na minha rede social pessoas que não são cristãs. Algumas pessoas me criticaram porque eu falei da graça. E você sabe a história, Lucas capítulo 15, capítulo seguinte. E diz que um homem, ele pediu a herança do pai. E o pai ainda estava vivo. Você conhece a história? Ele vai para um lugar longínquo, ele gasta tudo que ele tem, e aí ele vai comer com porcos. Enquanto ele está ali com os porcos, querendo se alimentar da comida dos porcos, porque gastou o dinheiro todo, ninguém dava a comida dos porcos para ele. Foi o ápice, e a Bíblia diz que ele caiu em si. Irmão, se tem um buraco fundo para se cair, é o que você cai em você mesmo. E quando ele cai em si, ele faz uma oração, ele diz: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu lembrei dos trabalhadores do meu pai. Eles têm mais condições financeiras do que eu. Eu vou ter com meu pai. E ele diz: eu vou chegar para meu pai e vou dizer: pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele começa a ir. Eu imagino que ele vai no caminho ensaiando, dizendo: eu pequei contra o céu, Senhor, eu pequei contra ti. E eu vou dizer para meu pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados. E ele vai, só que quando ele chega perto da casa, a Bíblia diz que o pai corre para cima dele, agarra ele no pescoço, dá um beijo, e ele começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E quando ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai diz: então entra. Veja que ele não termina a frase que ele ensaiou. Por quê? Porque ele reconheceu: eu não mereço. E quando você reconhece que não merece, a porta abre. E ele diz: entra, e traga uma roupa para ele. Por quê? Porque quando ele saiu, ele sujou as vestes. Mas agora que está voltando, vestes limpas para entrar na casa. Traga uma sandália e bota no pé dele. Por quê? Porque escravo anda descalço, mas filho anda calçado. E aqui você não é escravo, aqui você é filho. Traga um anel e coloque no dedo dele, porque quando saiu, quebrou a aliança. Mas agora que está voltando, tem aliança nova para você. Mata um cordeiro e dá uma festa, porque aquele que estava morto hoje reviveu, e o que estava perdido hoje foi achado, porque o cordeiro morreu no teu lugar. Quem entrou morto espiritualmente aqui nessa casa vai voltar para casa com vida. Quem estava perdido hoje vai ser achado, porque é um cordeiro que pagou um preço, rasgou a cédula que era de acusação contra você e está dizendo: ei, você é meu, paguei por você, eu tenho direito sobre a sua vida. Onde estão aqueles que entregaram a vida para ele e estão dizendo: eu vivo para o meu Deus, ele é o Senhor da minha história. Oh, irmão. Então veja que Lucas capítulo 14 é Jesus falando de um banquete, é Jesus falando de uma mesa. Interessante que se você ler o capítulo todo, ele diz aonde você tem que sentar na mesa e quem deve ser convidado. Ele diz assim, próprio capítulo 14: olha, quando você fosse convidado para um casamento, não senta na frente, porque pode chegar alguém mais importante, você tem que sair da frente e ir para trás. Ele diz: é melhor sentar atrás e ser convidado para sentar na frente, do que sentar à frente e ter que se retirar e sentar atrás. E ele diz: quando for chamar alguém, convida os pobres. Não convide aqueles que podem te retribuir, ele diz. Convide aqueles que não têm como pagar, porque a tua recompensa virá naquele grande dia. Então o que Jesus está dizendo, pastor? Jesus está dizendo que você não precisa sentar no lugar de ninguém, porque há um lugar preparado para você. E ele está dizendo: a preferência do convite é para quem não pode pagar, para quem não pode retribuir, porque a excelência do caráter é isso, irmão. É você fazer algo por alguém que não tem nada para te retribuir. Porque na matemática de Deus é diferente. Aqui os humilhados são exaltados, os exaltados são humilhados. Aqui quem serve é maior do que quem é servido. Aqui os menores são considerados maiores, os maiores são considerados menores.
Aqui não funciona só com a nossa inteligência. As coisas aqui não funcionam apenas com as nossas estratégias, mas pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na mesa do mundo você senta na frente porque merece. Na mesa do reino porque você não merece. Na mesa do mundo você senta na frente por aquilo que pode oferecer. Na mesa do reino você senta porque você não tem nada para oferecer. Na mesa do mundo você fica até a hora que alguém decide tirar você de lá. Na mesa do reino você senta porque o Pai morreu no teu lugar. Tem um lugar preparado para você. Não é que você mereça, é porque Deus abriu a porta da graça e está dizendo: eu tenho algo poderoso para fazer na sua vida e na sua história. Em 1987 lançaram um filme chamado A Festa, o Banquete de Babette. Irmão, não tem efeito especial nenhum. É um filme simplesinho, mas eu assisti. A história se passa no século XIX. O filme conta a história de uma mulher que saiu fugida da França por causa da guerra civil. E aí ela vai parar numa vila na Dinamarca, uma vila meio sombria assim, com um cenário meio preto e branco, sabe? E aí ela vai parar ali, e quando ela está nessa vila, e ela está ali naquele contexto, ela acaba indo para a casa de um pastor, já bem velho, que tem 2 filhas solteiras. E ela começa a trabalhar naquela casa. E ela trabalha ali para comer. Ela serve, ela passa, ela cozinha. E ela fica anos trabalhando para as filhas daquele pastor, até que um dia ela recebe um telegrama. E o telegrama diz que ela ganhou um dinheiro na França, um dinheiro grande, e que ela poderia voltar, um dinheiro de herança. Quando as filhas do pastor descobrem que ela ganhou um dinheiro, elas começam a se alegrar e falar: poxa, Babette, que bom, você ganhou um dinheiro, você vai poder voltar para a tua casa, isso é lindo e tal. Ela falou: é muito legal, mas primeiro eu quero retribuir o que vocês fizeram por mim, e eu quero dar um banquete para toda a vila. Irmão, pensa, você vê o filme, começa a vir avestruz, animais estranhos, pastor, vão chegando, vem louças diferentes, vem chegando um monte de gente que ela contratou para servir, e ela faz um banquete para todo mundo. No meio do banquete as pessoas começam a beber e se alegrar, e aí as pessoas começam a se perdoar. No meio do banquete as pessoas começam a colocar os problemas da cidade e começam a resolver os problemas que ninguém resolvia, a tocar em assuntos que ninguém tocava. Alguém levanta, faz um brinde, alguém levanta, dá um abraço em alguém. Isso vai acontecendo no meio daquele banquete. Quando o banquete acaba, a cena aparece, a Babette está sentada, cansada, exausta. As filhas do pastor chegam para ela e falam assim: olha, nós nunca comemos uma comida dessa, nós nunca sentamos numa mesa dessa, nós nunca participamos de um evento como esse, que coisa maravilhosa, está todo mundo aqui extasiado, parece que trouxe vida para esse lugar, que pena que você vai embora, mas foi muito bom ter você na nossa casa todo esse tempo. E a Babette vira para ela e diz assim: olha, infelizmente eu não vou poder ir embora. E elas dizem: mas por que? Você ganhou um dinheiro. Ela falou: mas eu usei todo o dinheiro no banquete. E o filme termina dizendo que a graça é assim: custa tudo para quem doa, mas não custa nada para quem recebe. Foi por isso que ele pegou o que ele tinha de melhor, o seu único filho, e resolveu dar em favor de muitos. Esse é o tipo de mensagem que talvez não empolgue pessoas, mas esse é o cerne do Evangelho. Você não merecia, eu não merecia, não era para estarmos aqui, não era para tocar teclado, não era para cantar, não era para ser pastor, não era para ser diácono, não era para trabalhar na casa do Senhor. Todos aqui estávamos condenados a um destino terrível, mas porque alguém resolveu doar o que tinha de melhor a um lugar preparado na mesa para você. Pense nisso quando você acordar de manhã e diga: Senhor, era para eu ter perecido naquele acidente, mas a graça me alcançou e eu sobrevivi. Senhor, eu peguei Covid, era para ter morrido, eu mal respirava, mas você chegou até 2023 porque a graça te alcançou. Senhor, eu achei que nesse problema eu não conseguiria passar, mas porque a graça me alcançou, eu estou com um foco na eternidade. Eu vim pregar para uma geração de gente que pode estar cantando aqui, se alegrando aqui, adorando aqui, mas está ensaiando porque sabe que um dia esse céu vai se abrir, essa trombeta vai tocar e a igreja do arrebatamento não permanecerá nessa terra. Eu vim pregar para os lavados, remidos, os alcançados pela graça. Quem sabe você não está dizendo: pastor, gostei da palavra, mas isso aqui não é para mim não. Por quê? É que eu não cometo esses pecados, pastor. Eu não faço nada de errado.
Ou quem sabe você está dizendo, pastor, essa palavra não é para mim, porque eu já fiz muita coisa errada. Eu não tenho que sentar nessa mesa. Entenda uma coisa. Não existe ninguém tão bom que não precise ser salvo. E não existe ninguém tão ruim que não possa ser salvo. Quem sabe alguém está dizendo aqui, pastor, eu não estou preparado ainda para isso. Eu vou esperar mais um pouco. Mas você não pode dizer que não está preparado se o dono da casa está dizendo, está tudo pronto. A mesa está posta. Há um lugar para você. Quem sabe você não está dizendo, pastor, olha, eu entrei aqui, mas eu só vim visitar. Que bom. Porque na agenda de Deus, Ele te trouxe para salvar a tua vida e mudar a tua história. Eu gosto quando o mensageiro volta, eu já estou terminando. Ele volta e diz assim, olha, Senhor, ainda tem lugar. Aí o Senhor diz o que para ele? Tragam os cegos, os coxos, os paralíticos e obrigue-os a entrar. Primeira vez que eu li isso aqui, eu falei assim, violência? Mas não tem a ver com violência, tem a ver com urgência. Deus está dizendo, eu preciso que eles entrem. Quem são os cegos, pastor? Aqueles que não enxergavam a verdade, mas agora estão enxergando e vão sentar na mesa. Quem são os coxos, pastor? Aqueles que foram amputados pela vida, porque a vida vai amputando a gente com várias perdas e problemas, você não consegue caminhar sozinho. Hoje você está sentado nessa mesa. Quem são os paralíticos? Aqueles que não caminham com facilidade, que não conseguiram chegar onde queriam chegar, que tiveram sonhos interrompidos, mas o Senhor está dizendo, essa mesa é exatamente para você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu realmente não sei como você entrou aqui hoje. Mas eu sei de uma coisa. Deus trouxe você. Pastor, qual é a prova que Deus me trouxe?